A caridade nunca falha. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui na Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo se você gostar e também dá o seu like. E faz os seus comentários, por favor, eu gosto muito de lê-los. E só avisando, né, na verdade, a partir do dia 29 de setembro, os meus vídeos e alguns vídeos do nosso que estão neste canal que você está assistindo hoje, eles vão ser transferidos para um outro canal, que era o antigo Videira Verdadeira, que agora é Central das Escrituras também. Então, a gente vai disponibilizar o link para você poder acessar. Então, a partir do dia 29 de setembro, os meus vídeos e outros vídeos do nosso canal estarão disponíveis no Central das Escrituras, que era o antigo Videira Verdadeira. E nesse canal aqui que você está assistindo, vai ser o YouTube Kids, para as crianças, para os pais e líderes da primária. Então, nós vamos falar hoje sobre Coríntios, né, 1 Coríntios de 8 a 13, que é a designação dessa semana. E, como eu sempre faço, eu escolho ali uma parte que é importante, que eu, na verdade, que eu escolhi, né, realmente para poder compartilhar com você. E é 1 Coríntios 13, bastante famosa a escritura, que trata a respeito da caridade. E ali em 1 Coríntios 13, de 1 a 8 e o 13, na verdade são os versículos em que Paulo fala sobre a caridade ou o amor ou o puro amor de Cristo. E essa é uma verdade, essa é uma doutrina, esse é um princípio que realmente tem tudo a ver com o que o Salvador ensinou a sua vida toda. Né? O princípio do amor, não só do amor ao próximo, como também o amor a Deus. Se a gente pegar ali todos os ensinamentos de Cristo, se nós pegarmos todos os seus discursos, ali, em especial ali o Sermão da Montanha, a gente vai perceber que realmente Cristo fala simplesmente de amor, amor ao próximo e de amor ao nosso querido Deus. Então, amor é uma palavra forte, né? A caridade, ela é realmente interessante. E existe o amor romântico, existe o amor do amigo, né? Aquele amor fraternal, e existe o por amor de Cristo, que é a caridade, que é o amor que o Salvador incondicionalmente demonstrou por nós. O Salvador, tudo que ele fez foi por amor ao Pai e a nós. Ele entregou a sua vida por amor ao Pai e a nós. E ele foi o nosso grande exemplo. E nós devemos seguir o seu exemplo através dos seus ensinamentos. Mas Paulo fala aqui, né, da importância desse amor, e ele inicia dizendo: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, não tem muita importância. Se você não tem caridade, se você não tem o puro amor de Cristo, né? Nada é importante, nada tem realmente significado. Ele falou: e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ou seja, você pode ter tudo, né? Até mesmo uma fé do tamanho tão grande que você poderia transportar uma montanha, dizer assim, a montanha sai daqui e vai para lá. Então essa fé, né, seria uma fé grandiosa, e mesmo se você tivesse essa fé desse tamanho, mas não tivesse amor pelo próximo, não tivesse amor ao Senhor, nada disso valeria a pena realmente. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria.
A caridade, ela é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, esse versículo 7 aqui, né, onde ele diz tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, realmente é bastante forte. Porque o amor, na verdade, ele exige renúncia, né? A gente precisa renunciar a algumas coisas para ter amor realmente. Renunciar tempo, renunciar dinheiro, renunciar, por exemplo, coisas que você gosta de fazer e aí você deixa de fazer para poder atender alguém, para ajudar alguém, para estender a mão para alguém. É maravilhoso poder servir na igreja e você poder fortalecer joelhos enfraquecidos e poder levantar mãos, né, que estão pendendo, que estão precisando de ajuda, de chorar com os que choram, de realmente poder demonstrar, né, fazer exatamente o que Cristo fez, mover-se de íntima compaixão. Eu gosto muito daquele episódio de Cristo com a viúva de Naim, quando ele vê a viúva e que perdeu seu único filho, quando ele vê aquela cena, né, do velório ali, né, deles estarem levando o corpo do menino para o cemitério. Quando o Salvador vê aquilo, ele fala que ele se move de íntima compaixão. E ele então reviveu aquele rapaz. Essa íntima compaixão é o que o Salvador espera que nós sintamos uns pelos outros. E ele fala aqui, Paulo, né, tudo sofre. Então, às vezes, é renunciar, né? Às vezes você vai sofrer algumas coisas para poder fazer algo para alguém. Você vai ter que esperar, você vai ter que suportar algumas coisas por amor. Às vezes a gente vê casais, né, já no fim da vida, a esposa cuidando do marido lá bem doente, ou o contrário, o marido cuidando da esposa que está muito doente. E aquilo é amor verdadeiro, né? É um amor que supera tudo, que tudo sofre, que tudo suporta, não se importando tanto consigo mesmo. É aquilo que Cristo falou, se esquecer de si e pensar no outro. Eu gosto muito quando eu aprendi sobre armazenamento doméstico, achei muito interessante que quando a gente aprende a doutrina, né, vamos dizer assim, o princípio, né, não a doutrina, mas o princípio do armazenamento, é que o armazenamento não é para você guardar comida para você comer apenas, mas é para você também compartilhar com os outros, que talvez não fizeram armazenamento. Aí você pode pensar assim, ele não quis fazer armazenamento, não vou dar nada para ele, não vou fazer nada por ele. Não é assim que o Salvador pensa, não é assim que o Salvador deseja que nós hajamos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que compartilhar, mesmo que ele não tenha guardado por imprudência, né? Ele foi imprudente, não guardou comida, não fez, né? não fez aquilo, não seguiu o que o profeta falou, ensinou em armazenar. E aí veio lá passamos uma necessidade extrema, né? Como uma pandemia, que a gente já passou por isso. E a pessoa não tem alimentos, não tem o que comer, e você fala, não vou compartilhar do meu armazenamento com ele. Jamais isso seria apropriado, né? Não foi isso que o Salvador ensinou. E o que o rei Benjamim ensinou sobre isso foi que a gente deveria repartir o nosso pão com o outro. Mesmo que a gente só tenha para um dia, né? Você vai lá e fala, bom, eu só tenho pão, só tenho um pão, então eu vou dar para você uma parte e vou comer a outra. E amanhã a gente morre junto, mas nós compartilhamos. É isso que o Senhor, quando Paulo ensina tudo suporta, né? Tudo sofre, é isso.
às vezes você tem que renunciar a algumas coisas. E renunciar realmente é a palavra mais forte que eu vejo no Evangelho de Jesus Cristo. E Cristo ensinou isso: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E perder a vida por amor de Cristo é entregar a nossa vida para o nosso próximo, para as pessoas que precisam que a gente estenda a mão. Moroni, ele falou no capítulo 7, versículos de 44 até o 48, ele também fala sobre a caridade, e tem muitas coisas semelhantes ao que Paulo ensinou em Coríntios, mas tem algumas frases que eu queria destacar aqui, que eu achei que realmente são muito importantes. Moroni disse assim: sem isso sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus, olha só, ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. E se um homem é humilde e brando de coração e confessa, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus é o Cristo, ele precisa ter caridade. Pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. Então, está muito claro aqui que quando você se aproxima do Salvador, quando você, pelo poder do Espírito, ele fala, né, que confessa que Jesus é o Cristo, então você fala, eu creio em Cristo, eu realmente sei que Ele existe, eu sei que Ele me ama, então começa a ter caridade, começa a agir como Cristo agia. Porque é só assim que a gente vai ser realmente considerado um discípulo de Cristo, quando nós fazemos aquilo que Cristo fazia. E Cristo fez simplesmente o quê? Caridade. Teve o quê? Amor. Amor incondicional, amor sem esperar absolutamente nada em troca. Era assim que Cristo agia. No versículo 46, ele diz: de modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Então, tudo pode falhar, mas o amor nunca falha. A caridade, o puro amor de Cristo, nunca vai falhar. Então, que maravilhoso é entender isso, né? E Moroni, ele fala mais. No 47, Moroni fala, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Uma promessa, né, para aqueles que têm caridade. E ele fala no 48, foi que eu gostei muito desse versículo, ele diz: portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor. Então ele fala que a gente pode orar, porque às vezes a gente não tem o amor, né, que gostaria de ter pelo próximo, de ter caridade, né? Então, às vezes a gente não tem. Então a gente pode buscar por esse dom. É um dom do Espírito que você pode buscar através de oração. Então ele está dizendo, roga ao Pai com toda a energia do vosso coração, que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Então o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que ama o seu próximo, que tem caridade. Então, eu estava lendo um discurso muito interessante, que talvez você já conheça também, que é um discurso do Elder Uchtdorf. Em 2010, ele fez um discurso falando vós sois minhas mãos. É um discurso bem conhecido, né? Que ele fala da estátua lá e tal, que estava sem as mãos. Houve uma destruição, acho que por causa de uma guerra, e tinha uma estátua de Cristo na cidade, e a estátua, eles reconstituíram toda a estátua, mas as mãos se perderam e eles deixaram a estátua sem as mãos. E embaixo estava escrito assim da estátua: vós sois as mãos, vós sois minhas mãos. Está escrito assim embaixo daquela estátua de Cristo. Isso tem um significado interessante, né? Nós somos as mãos de Cristo. Ou seja, nós somos aqueles que farão as coisas que Cristo faria pelo próximo. Abençoar a vida dos outros, somos nós que somos as mãos, nós somos os agentes, né? Nós somos aqueles que vão lá agir e fazer aquilo que Cristo deseja de cada um de nós.
E aqui nesse discurso, o Eldorf ele fala umas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com você. Ele disse: o verdadeiro amor requer ação. Podemos falar de amor o dia todo. Podemos escrever bilhetes e poemas que o proclamem, cantar canções que o louvem e pregar sermões que o incentivem. Mas até que coloquemos esse amor em ação, nossas palavras serão nada mais do que o metal que soa ou como o sino que tine. É forte, né, o que ele disse, e é real. Então não adianta a gente ficar aqui fazendo sermões, grandiosos sermões, ou escrevendo canções, né, e bilhetes e poemas e proclamar o amor, mas se nós não agirmos, se nós não fizermos alguma coisa por alguém. Então, simplesmente não é amor. Falar de amor, escrever sobre o amor, fazer música sobre o amor, não é demonstrar realmente. O demonstrar é agir, como o presidente, o Elder Uchtdorf ensinou. Cristo não falou de amor simplesmente. Ele o demonstrou em cada dia de sua vida. Ele não se afastou da multidão. Ao ficar em meio ao povo, Jesus estendeu a mão ao necessitado, resgatou o perdido. Jesus não apenas deu uma aula sobre servir com amor e depois delegou o trabalho aos outros. Ele não apenas ensinou, mas ele também mostrou-nos como socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Então, Cristo ele foi um agente do amor, né? Ele foi um agente do Pai. Ele fez exatamente o que ele ensinava. Ele fazia o que ele ensinava. Então ele pregava sim sobre o amor, é claro, a gente vê muito os ensinamentos dele, mas ele agia com amor com as pessoas. Ele não julgava as pessoas. A gente tem vários exemplos disso. Aquela mulher que foi pega em adultério, o jovem rico, enfim, tem outros e muitos outros exemplos em que Cristo não julgava, ele só demonstrava amor pelas pessoas. E é assim que nós devemos agir. E ele era um ser perfeito, ele poderia, né, até julgar e dizer, seu iníquo, tal, sai daqui da minha presença. Mas ele não fazia isso, ele estendia a mão para aquele que precisava. E ele faz isso até hoje. E nós somos as mãos dele, é por isso que a gente também deve estender a nossa mão àqueles que precisam. Sem esse amor por Deus, o Pai, e por nossos semelhantes, somos apenas o formato. Olha só que interessante, o Eldorf falando. Sem esse amor por Deus, o Pai, e por nossos semelhantes, somos apenas o formato da sua igreja, temos a forma da igreja, mas sem a substância. Qual é o valor do nosso ensino sem o amor? Quão bom é o missionário, o templo ou o trabalho de bem-estar sem amor? Não tem, não temos que ficar preocupados com estatísticas, né? Até uma vez um repórter, né, viu a Madre Teresa de Calcutá ajudando uma pessoa, né? E aí ele falou, mas espera aí, a senhora está ajudando uma pessoa que, né, estatisticamente isso daí não vale de nada, né? Isso aí não... Quantas pessoas pobres tem no mundo? A senhora está ajudando uma pessoa, o que isso vai refletir no mundo inteiro? Ela falou assim, amor não é estatística. Uma gota d'água num oceano pode ser que não faça muita diferença, né? Uma gota d'água num oceano, mas aquele oceano vai ficar sem essa gota d'água se a gente não fizer alguma coisa por alguém. Então, mesmo que você fale, puxa, mas eu fiz uma coisa para uma pessoa, é uma gota d'água no oceano, mas se você não fizer, essa gota vai faltar no oceano. Lembra disso sempre, né? Que é sempre entre você e o Senhor, sempre é entre você e Cristo, entre você e o Pai. O presidente Nelson, ele fez um discurso também chamado O Segundo Grande Mandamento, né?
E ele fala disso, né? Ajudar os outros, fazer um esforço consciente para cuidar das pessoas, tanto quanto ou mais do que cuidamos de nós mesmos, é a nossa alegria. Olha que legal. Então ele está dizendo assim, ó, ajudar os outros é a nossa alegria. Então deve ser a sua alegria, deve ser a minha alegria. Então quando fazemos alguma coisa por alguém, a gente se sente feliz, a gente se sente alegre puxa, é tão bom fazer alguma coisa por alguém. Como é bom quando você faz alguma coisa sem nenhum interesse, sem nada em troca. Cristo ensinou muito isso, ele falava assim, né? Convide os mendigos para comer na sua casa. Sabe por quê? Porque ele nunca vai poder convidar você para comer na casa dele. Então, faça as coisas pelos outros sem esperar absolutamente nada em troca. Nada, não precisa. Só demonstre amor. Só faça por amor tudo que você fizer. Como o Elder Tidor falou, até mesmo o trabalho missionário, né? O que você faz no templo, a história da família, tudo que você faz com amor. Não se importe com estatística, com quantidade de números, enfim. É óbvio que o Senhor, quanto mais a gente fizer, melhor. Óbvio. E com certeza a quantidade também é importante, né? Mas o amor que nós demonstramos é muito mais importante que qualquer estatística. Então, haja com amor. O Elder Uchtdorf disse assim, o amor que inspirou nosso Pai Celestial a criar nosso espírito é o que levou nosso Salvador ao jardim do Getsemane para fazer de si o resgate por nossos pecados. O amor é o grandioso motivo do plano de salvação. É a fonte da felicidade. É o poço sempre renovável da cura, a fonte preciosa da esperança. Então, olha que lindo isso que ele falou, né? Então, o amor é o motivo. O amor tem que ser o motivo. Então, às vezes a gente, eu guardo os mandamentos de Deus para ter uma recomendação para o templo. É louvável. É melhor você guardar por isso. Eu guardo os mandamentos porque eu vou herdar o reino celestial. Ótimo, é louvável, claro. Excelente. Porém, nós deveríamos pensar diferente. Quando a gente amar, não esperar absolutamente nada em troca. Isso isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa se preocupar com isso. Só faça por amor. Guarde os mandamentos por amor. Faça as coisas pelos outros por amor. Tudo que você fizer na sua vida, faça por amor. E não esperando nada em troca, não deixando de perder a sua vida, né? Então perca a sua vida, perca às vezes aquilo que você gosta de fazer, perca dinheiro, perca por amor a alguém, para ajudar alguém. Nunca se esqueça disso. Eu me lembro de uma experiência, eu já contei essa experiência aqui num outro vídeo meu, mas como nós estamos falando de amor aqui nessa mensagem dessa semana em 1 Coríntios, e especialmente o capítulo 13, né, que Paulo fala sobre a caridade, é algo para se entender, é muito amplo, a gente precisa entender mais sobre esse amor. E eu falhei muito já sobre isso, falhei, ainda falho, né? Meu amor ainda é muito pequeno comparado ao que as pessoas já fizeram por mim, comparado ao que o Senhor faz por mim, então nem absolutamente incomparável. O amor de Deus por nós, ele é indescritível, não tem como expressar, não tem como quantificar o amor que o Senhor tem por nós. E Ele quer, né, que a gente faça isso também pelas pessoas. E eu tive uma experiência, que eu disse que eu já
Talvez você vai ouvir essa experiência novamente, mas eu queria contar porque para mim foi muito importante em relação ao amor, ao próximo, né? Eu tinha pouco entendimento, eu tinha menos entendimento, eu tenho pouco já, hoje eu tenho pouco entendimento, eu tinha menos ainda antes. Eu me lembro que uma vez eu estava no centro da cidade, dirigindo meu carro, aqui em São Paulo, e aí então um morador de rua, um mendigo, veio e pediu esmola, né? Eu estava com o vidro um pouco aberto, ele se aproximou para pedir esmola, eu disse não e fechei o vidro, né? Estava parado no semáforo, aí o semáforo abriu e eu fui embora. Aí eu fiquei pensando, depois que o semáforo abriu, que eu comecei a dirigir, eu fiquei pensando, eu mentalmente, né? Eu fiz tive uma conversa com o senhor mentalmente. Eu disse, senhor, eu deveria ter ajudado aquele homem que me pediu esmola? E aí um sentimento e uma voz na minha mente disse, sim, você deveria ter ajudado ele. Aí eu fiquei questionando, né? Foi uns questionamentos que eu comecei a fazer ali com o Senhor naquela hora. Mas falei, Senhor, eu vou dar dinheiro para ele e vai usar para beber, vai usar para fumar, vai para comprar droga. Não é certo, né? Eu fazer isso. E aí uma voz veio e disse assim: deixa o julgamento para mim. Não é entre você e ele, é entre eu e você. E aí eu comecei a chorar naquela hora, né? Foi muito forte para mim. Sempre que eu me lembro, eu fico emocionado. E o Senhor começou a me mostrar. E eu comecei, mas mesmo assim eu comecei a discutir ainda com o Senhor, né? Mas Senhor, poxa, se eu for ajudar todo mundo, né, todo mundo, eu já ajudo no fundo de jejum, não é suficiente? Se eu for ajudar todas as pessoas que me pedem na rua, eu vou ficar sem dinheiro, né? E mentalmente conversando, né, com o Senhor assim em oração, e o Senhor me disse assim: você acha que eu vou deixar faltar para você se você ajudar alguém? E aquilo foi muito forte para mim naquela hora, né? Você acha que eu vou deixar de te ajudar? Você acha que eu vou deixar de abençoar você quando você abençoa a vida de alguém? E aí vinha de novo, né? Aquela escritura veio na minha mente. Aí vieram várias escrituras, dizendo assim: não te desvies daquele que te pede. Quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, ou seja, é entre eu e o Senhor. Então, você que está me assistindo, tudo que você fizer pelo próximo é entre você e o Senhor, não é entre você e a pessoa. Você está abençoando a pessoa, está ótimo, isso é muito bom, mas não é entre você e o Senhor. Quando o Senhor falou assim, ó, convida os mendigos para comer na sua casa, porque eles nunca vão poder te retribuir, é entre você e o Senhor, não é entre você e a pessoa. Quando o Senhor falou, quando você faz para alguém, você faz para ele. E é isso que a gente às vezes não entende, sabe? E a minha vida mudou muito em relação depois dessa experiência. Eu tive, a gente, naquele momento lá, eu tive sentimentos muito fortes, né? E eu queria só enfatizar que foi uma experiência que eu tive. Foi minha experiência e para você pode ser diferente. Talvez você tenha uma experiência diferente sobre esse assunto. Porque eu sei que é muito discutido na igreja, né? Pessoas falam nas aulas, eu devo ou não ajudar as pessoas na rua, os mendigos, tal. Eu também já questionei muito isso e eu achava que isso era errado, né? Porém, eu tive essa experiência e o Senhor me ensinou que quando eu faço por alguém, não importa. Eu não tenho que julgar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, eu não tenho que julgar o que ela vai fazer com aquilo que eu dei a ela. Eu não tenho que me importar com isso, porque é entre eu e o Senhor. Sempre vai ser entre você e o Senhor. Lembra disso. Então a caridade, o puro amor de Cristo é isso. É entre você e o Senhor e nunca é entre você e as pessoas. Então, lembre-se sempre,
disso. Lembre-se, estude. Eu sugiro que você estude o discurso do rei Benjamim, ele ensina muito sobre isso. A gente não pode deixar de abençoar as pessoas que precisam da gente. Não podemos. Não podemos nos desviar daqueles que precisam. O Salvador ensinou muito isso. Leia de novo o Sermão da Montanha, ele fala muito sobre amor lá. E eu sei que realmente o Salvador nos ama. Ele nos tem um profundo amor. E a sua mão, o seu braço, está sempre estendido para nos socorrer. Sempre está estendido para nos socorrer. E nós, parafraseando, né, o que o Elder Uchtdorf, no discurso dele, nós somos as mãos do Senhor. Ninguém, o Senhor não pode descer e fazer, ele pode, se ele quiser, ele pode tudo, né? Mas ele vai usar a gente, nossa, ele vai nos usar para abençoar a vida das pessoas, para tirar as pessoas, para fortalecer aqueles que estão fracos. Ele vai nos usar para chorar com os que choram. Ele vai nos usar para levar o alimento para quem está precisando. Ele vai nos usar para estender, para oferecer o ombro, para estender a mão, para dar um abraço. Eu fico pensando nisso, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, chorar com os que choram. Eu estava pensando sobre isso ao preparar esse vídeo. Eu estava pensando, puxa, se eu estiver chorando, desesperado, né? Se eu estiver com um problema na minha vida, eu estiver chorando e alguém vier e colocar a sua mão no meu ombro e chorar comigo, eu vou me sentir muito confortado. Eu vou, sinceramente. Eu fiquei pensando, acho que eu nunca passei, talvez não tenha passado por isso, mas se eu passar e alguém vier e oferecer a sua mão, o seu ombro e as suas lágrimas por mim, eu vou me sentir fortalecido, porque parece que alguém dividiu comigo a minha dor. E é isso que o Senhor quer que você faça, você divida a dor daquela pessoa com você. Seja as mãos do Senhor. Ofereça tudo que você, renuncie algumas coisas na sua vida por amor às pessoas, porque fazendo por eles, você fará para o Senhor. Lembre-se sempre disso. É entre você e o Senhor. Te vejo no próximo vídeo.